Ei, Vanessa, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo bem, o que você está fazendo? Tô fazendo nada, tô aqui fazendo egípcia, como diz o outro. Jura? Fazendo egípcias justo aqui no Lago das Ninféias? Pois é, tão lindo, né, Cris? Eu adoro esse lago. É coincidência, né? Porque você está sabendo que essa espécie é aquela encontrada nas tumbas e nos templos do Egito Antigo, né? Jura? Essa espécie, Cris? Verdade, essa mesmo. E é sobre isso o vídeo de hoje? É sobre isso. As espécies egípcias do Plantarum. É isso aí. Tem mais, aquelas que os vestígios foram encontrados na tumba de Tutancâmon. Nossa, gente, fica com a gente até o final para ver esse vídeo. Esse ano está fazendo 100 anos da descoberta da tumba de Tutancâmon, uma das maiores descobertas arqueológicas mundiais. E o nosso arqueólogo Howard Carter, que descobriu a tumba, ele catalogou tudinho que tinha lá dentro. Para vocês terem uma ideia, demorou uns 3 anos, mais de 3 anos, para eles tirar os 5.000 objetos que existiam dentro da tumba. Além dos tesouros dourados, os mais famosos são os caixões do faraó e a máscara mortuária, que é o objeto mais apropriado da cultura egípcia. Também existiam dentro da tumba vestígios das plantas que os egípcios utilizavam. Esse material serviu para a gente entender melhor como é que eles viviam há 3.000 anos atrás, como é que era complexo o pensamento do povo egípcio. E aqui no nosso jardim, no Jardim Botânico Plantarum, nós temos umas plantas, aliás 4 plantas, que estavam na tumba de Tutancâmon. Nós vamos falar sobre elas. Então, para me ajudar a falar das plantas de Tutancâmon, vou chamar o nosso botânico mor, o chefinho querido Harry Lourenço. Vem aqui, seu Harry, vamos falar das plantas de Tuti. Olá, pessoal, grande prazer estar aqui de novo. Estou emocionada de estar aqui com ele. Imagine. Estamos aqui para falar da primeira planta, que são as ninféias azuis, que é realmente a espécie cujos vestígios estavam na tumba de Tutancâmon. Esses vestígios, como é que eles estavam lá? Como é que as ninféias foram encontradas dentro da tumba? Elas foram encontradas, acho que o mais legal de todos eram as espécies desidratadas, né? As pétalas desidratadas das ninféias, que ainda conservavam o azul original. Elas faziam parte das coroas funerárias, cada caixão tinha uma coroa funerária e uma das composições das coroas eram as pétalas das ninféias. Provavelmente alguma técnica usada aí que nós desconhecemos atualmente. Eles manter acham que é as por causa cores durante um tempo tão longo é muito difícil. Talvez por causa da secura da falta tumba. de ar. Também, isso mesmo. Além disso, existiam vários objetos com a temática da ninféia, vasos, bengalas, nossa, infinidade, inclusive a famosa cabeça do faraó surgindo da ninféia, que é a coisa mais linda, uma obra de arte, estava no Museu do Cairo. Então, gente, por que isso? Porque o faraó adorava ser associado à ninféia azul por causa das suas características botânicas, não é? Provavelmente, né? Tem algum pensamento místico aí nessa história, né? Isso. Significava renascimento, né? Porque a flor, ela surge surge do fundo da lagoa, se abre ao sol. Então isso significava assim um renascimento, uma ressurreição para eles, e o faraó, isso era uma característica que o faraó queria adquirir depois de morto. Além disso, os egípcios usavam, Harry, a ninféia também como um uso bem interessante, que você ia gostar. Misturava as pétalas da ninféia na cerveja. Uau. É bastante amarga. Eles achavam, os pesquisadores acham que essa mistura servia para intensificar o teor alcoólico.
não se comprovou nada sobre isso. Como eu falei, a minha especialidade não é egiptologia, né? Então, interessante, né? Mas eu queria que você falasse para eles dessa polêmica da ninféia e da flor de lótus. Na verdade, o nome lótus está escrito lá nos relatos das descobertas, né? Porque eles chamavam de lótus, na verdade, tanto que existe uma espécie chamada ninféia lótus, né? Mas é lógico que esse nome acabou sendo associado ao longo do tempo para a Nelumbo nucifera, que é o lótus que nós temos aqui no jardim também, que não é uma planta egípcia, ela na verdade é asiática e japonesa, né, até. E nessa época certamente não tinha esse intercâmbio com o Oriente para ter essa planta lá. Então simplesmente acredito que o nome lótus do nosso Nelumbo nucifera está inapropriado, né? Porque o nome popular original era aplicado para as ninféias egípcias, que eram basicamente a ninféia lótus e a ninféia cerúlea, que é a ninféia azul aqui, né? Portanto, o nome deixar bem claro, o nome popular. Lógico, não tem regras para a sua aplicação, né? Mas uma vez que isso é uma coisa tão antiga, não deveria ser deturpado. E hoje nós não chamamos de lótus para as ninféias, né? Deveríamos, em respeito à origem Mas da eu palavra. acho que as pessoas confundem as duas espécies. Sim, certamente. As pessoas sempre, aliás, as pessoas vêm aqui, vê isso aqui e falam, que Vitória Régia linda. As pessoas não sabem bem. É da mesma família. Coisa. Tudo bem, mas a Vitória Régia tem folhas de 2,20 metros de diâmetro. Essa aqui tem 15, 20, 30 centímetros no máximo. É isso mesmo. Né? As duas são enraizadas no fundo e as duas têm folhas flutuantes, né? E o botão floral sempre sai lá do rizoma, lá de baixo. Então por isso que essa ideia de que a flor surge lá do fundo da água, realmente. É isso mesmo. Mas, gente, sabe qual é o nome egípcio para a ninféia? O nome egípcio antigo, Sessem, que quer dizer nada mais belo. Então, eles tinham uma profunda admiração por essa flor e que a gente tem também aqui no jardim, que a gente pode apreciar. Eles estavam perfeitamente corretos. Hoje não é um dia muito ensolarado, ela só abre completamente quando nós temos sol direto, né? De manhã cedo ela está fechada e agora ela está semi-aberta e, portanto, precisa de sol. Então, é o renascimento com a luz. É isso mesmo. Vamos para a próxima espécie? Beleza, vamos lá. Vamos lá. A nossa próxima planta da tumba de Tutancâmon é a palmeira Dum. Aliás, o fruto da palmeira Dum é o mais encontrado nas tumbas egípcias, porque ela tem uma capacidade, né, ela parece um fruto de uma maçã, na verdade, o tamanho de uma maçã, e ela tem essa capacidade de durabilidade. Então, na tumba de Tutancâmon, o nome dela em egípcio, como que era? Mamá, olha que lindo. E é uma palmeira que ela tá pequenininha, né? Mas lá no Egito, depois você fala dela, de como ela fica bonita, mas lá no Egito ela era encontrada mais ao sul, perto do deserto mesmo. E ela era, assim, considerada uma árvore de amparo, uma palmeira de amparo. Por quê? Ela continha, nos seus frutos tinha água, então as pessoas podiam se beneficiar dessa água no deserto, né? Então é uma palmeira bem interessante, que foi encontrada em vários lugares, inclusive os jardins egípcios tinham que ter palmeira Dum, era item obrigatório. E na tumba de Tutancâmon ela estava em forma as suas folhas em forma transformadas em cestos de vários tamanhos, de vários formatos, eram um total de 116 cestos com a fibra da folha. Também se sabia que eles faziam um abanador só com uma folha inteirinha dela. Com certeza. Que legal. Mas o que mais impressionou os pesquisadores e os botânicos que estudaram foi encontrar os frutos in natura
que eram visíveis, assim, foi identificável assim visivelmente, não precisava de nada, era só olhar que eles já sabiam que era o fruto da palmeira dum. É porque, na verdade, é um fruto muito duro, né? Resistente, Nas minhas muito pesquisas difícil. eu vi que eles colocavam água de molho, né? Ela colocava o fruto de molho, daí amolecia e eles também usavam essa água para fazer um chá. Ela tem uma cariopse, esse tecido ósseo, né, que característico das palmeiras, era muito desenvolvido no caso da Iphenitebaica, da palmeira, a gente chama aqui palmeira ramificada, né? Na verdade é bastante rara aqui no Brasil. Essa aqui está pequena porque é a quarta vez que eu tento cultivar essa planta. Ela é muito difícil. Preciosidade, é bastante difícil. Eu só conheço uma planta aqui no Brasil realmente adulta, que é lá do sítio Burle Marx, que ele trouxe já há muitos anos. Então ela é muito de lento crescimento, né? E muito difícil. Mas ela, para os egípcios, que é uma região desértica, ela representava a resiliência, a resistência da vida sobre a morte, né? Porque para crescer naquelas condições bastante áridas, né, tem que ser alguém bastante resiliente, né? E a palmeira representava essa característica. Não sei se era esse o objetivo lá de ter nas Sim, com tumbas, certeza. Né? Inclusive tem um deus associado a essa palmeira, né? Mas ela é interessante, ela tem ramificação, é a única palmeira ramificada que eu conheço, né? E isso depois de velha, né? Ela fica com ramos, assim, 3, 4 ramos, um tronco principal e 3, 4 ramos, não se ramifica intensamente como uma árvore comum, mas ela se ramifica, é um caso bastante estranho. Eles usavam a madeira também, Harry? Certamente, sim, ela né? é uma madeira bem, isso de palmeiras velhas, é uma madeira bem resistente, né? Legal. Aqui no Brasil até se usa outros palmeiras com madeira, né? Não uma palmeira jovem, mas o cerne realmente fica muito duro e resistente, né? E de modo que nós estamos aqui lutando com mais uma tentativa aqui de conseguir ter a palmeira. Aqui, na verdade, o plantário tem praticamente todas as espécies de palmeiras brasileiras, que são cerca de 320, mais ou menos, e temos aí umas 200 e tantas exóticas. Então, o nosso lance não é ter todas as palmeiras exóticas que existem, né, introduzidas, né, que existem no mundo. Mas as mais significativas. Mais significativas, exatamente, que é essa aqui, ela tem representação, ela tem de sua importância, né? Para nós, o tesouro é esse aqui. Mas eu vou contar uma coisa para vocês que eu descobri. Eu fui, depois no fim da minha pesquisa, fui até o herbário. E daí, o que eu encontro lá? Quando eu tirei assim a essicata dessa planta com os frutos, igualzinho estava na tumba, as fotos da tumba. Então eu fiquei muito emocionada. Legal. Isso aqui é uma raridade aqui no jardim. Ela fica escondidinha, né, Harry? Tá, é para ninguém ver. Para que ninguém vê. Né? Do dia que ela aparecer, né, crescer, aparecer aí. É um tesouro do jardim isso aqui. Na verdade essa nós coletamos no sítio Burle Marx, que eu te falei, é a única planta adulta que eu conheço no Brasil. Sim, né? A essicata é de lá também, né? Sim. Então, gente, estamos aqui na outra planta egípcia que estava na tumba de Tutankhamon. É a tamareira, é a Fênix dactilífera. Essa aqui, em egípcio antigo, a palmeira se chamava Benrit, viu, seu Harry? Benrit. E o fruto tinha um nome diferente, que era Bener. Bener significava doce e açucarado. Imagina só, num lugar onde não existia açúcar, como a gente conhece hoje, a tamareira era muito utilizada pelos egípcios para fazer muitas preparações. Uma delas era fazer doce, adocicar as coisas. E também eles faziam um vinho. Você sabia dessa, Harry? Que eles faziam vinho da tâmara? Com certeza. O vinho, essa tâmara até hoje, ela é muito importante. Eles consumiam a tâmara in natura, mas também em forma de passas, durava muito tempo. E esse vinho que eu falei para vocês, ele tinha um teor alcoólico bem grande, então tudo que era preparado com a tâmara durava bastante tempo. Talvez seja por isso que também esse vinho era usado para banhar os corpos das pessoas mortas, para
intensificar a mumificação, a preservação, né? Interessante. E a tamareira a gente encontra no Egito até hoje, mais pro lado do norte, né? No lado do Mediterrâneo, não é isso, Harry? Sim, principalmente na península, nos Emirados, em toda aquela a península. Ela é cultivada até hoje. Na verdade ela é cultivada, mas também aonde ela ocorre é porque tem água. Então nos oásis sempre tem, e geralmente é onde as pessoas moram, né? É uma palmeira muito valorizada, para eles é muito importante, né? E eu só gostaria de dizer que ela é cespitosa, ela produz perfilhos. Contudo, eles retiram os perfilhos quando é jovem para fins de produção. Aqui no Brasil também, para ficar exatamente para deixá-la mais fortalecida e produzir frutos maiores. No Brasil é produzida principalmente comercialmente na região do São Francisco, Vale do São Francisco, né? E nas áreas irrigadas. E eles tiram realmente os perfilhos. Aqui a gente tem a preocupação de produzir, nós temos mais uma planta aí, talvez essa aqui eu até tire os perfilhos, deixe só o principal. E com isso ela vai produzir mais frutos, né? Mesmo aqui no selo tão seco, ela produz aqui, desde que ela tenha um polinizador, né? Porque ela precisa ter um polinizador, né? Bom, eu vi bastante lá nos Emirados, né? Onde ela ocorre, e é uma palmeira linda, grande, né? Potencial paisagístico extremamente lento crescimento. Aqui no Brasil, inicialmente, o paisagismo preferia o fênix canarensis, que é das Ilhas Canárias. Mas depois que acabou, porque eles arrancavam, vinha do Uruguai, arrancavam de sítios ou de casas, né? E compravam, porque tinha muito valor, as pessoas vendiam, né? Só que agora praticamente acabou, então agora estão usando a dactilífera, que é um pouco mais, exatamente, que é mais azulada um pouquinho as folhas, um verde azulado, e que não tem a mesma exuberância, né? Mas enfim, é o que tem, né? Bom, os egípcios usavam a tâmara também como remédio para várias coisas, inclusive um dos usos mais inusitados é para fazer nascer cabelo. É mesmo? É mesmo. Funciona? Não sei. Mas bom, eu não estou precisando. Olha lá, né? você não está precisando. Na tumba de Tutancâmon tinha muitas e muitas tâmaras in natura e também cestos feitos com as folhas, né? Então, é muito legal. O pessoal acha que o Tutancâmon gostava muito de tâmara. Por isso... Aliás, é uma característica dos soberanos de lá. Eu me lembro que eu frequentava... Que eles gostam bastante. O palácio do Sheik, e todo dia ela servia tâmaras. Inclusive, algumas delas eram da produção dele mesmo, da fazenda não sabia, dele. Hein, gente? Mas são maravilhosas, são grandes, só que são muito doces, né? Realmente são doces. Era a fonte de açúcar deles, né? Até hoje, é importantíssima a tâmara. Muito provavelmente o corpo de Tutancâmon foi banhado com vinho da tâmara para ajudar na conservação da múmia. Certamente. Então, pessoal, nossa quarta planta foi uma descoberta para mim, porque eu jamais imaginei que seria essa que estaria na tumba de Tutancâmon, que tem aqui no jardim, é o coentro. Como é que fala o nome científico, Sr. Harry? Coriandrum sativum. Então, gente, para os egípcios antigos era Shen. E essa planta, na época de Tutancâmon, ela era rara. Então o pessoal acha, o que foi encontrado na tumba? As sementes, olha aqui as sementinhas. As sementes depositadas em diversos lugares, inclusive dentro dos caixões do faraó. O que acontece? Na época do faraó, da 18ª dinastia, essa planta era rara no Egito, porque ela é a única que não era endêmica do Egito, ela veio de fora. Só que os egípcios aproveitaram tanto o coentro que eles tinham a fama de fazer as melhores comidas, as mais bem temperadas, por causa do coentro egípcio, que eles aprenderam a cultivar muito bem, né? E, além do que, eles usavam como remédio para várias coisas, né, Sr. Harry?
Aí o senhor pode falar dos remédios. Aqui no Plantarum a gente usa como tempero mesmo, né? Aliás, ela é uma planta anual, é uma planta que completa o ciclo em menos de um ano e seca e fica só a semente, né? Aqui, né? Por acaso, tem uma plantinha daqui viva aqui e aí ela cai a semente, vai nascer de novo, a gente tira a semente, planta em outros lugares, então é muito utilizada aqui. Bom, não sei se é muito utilizada aqui no estado de São Paulo, as pessoas não gostam muito do tempero do coentro, mas no Nordeste, então eles usam aqui para alguns pratos, mas sempre pergunta se quer coentro ou não quer coentro, porque normalmente o coentro é muito usado para temperos de peixe e camarão no Nordeste, né? Mas o paulista não gosta muito desse tempero, é um sabor meio estranho. Mas lá no Nordeste, ela é cultivada como se fosse uma planta do Nordeste, né? Na verdade, ela veio de fora. Interessante. Aliás, eles fazem plantações gigantescas lá, eu vi produções assim que você perde de vista, porque é utilizada inclusive para vender comercialmente seca, né, desidratada, tal, como medicinal também é muito utilizada e de modo que aqui a gente sempre tem um pouquinho só, porque é pouca gente que gosta, né? Aqui é uma horta punk, né? A gente procura ter tudo e tudo um pouco, né? E com isso tem aqui o coentro também, né? Mas ela é anual, tem esse lance, ela é melhor plantada no final do verão, né? E aí ela completa o ciclo durante esse período aí, poucos meses, né? Mas aqui o pessoal semeia o ano inteiro. Mas é muito legal porque é uma planta que a gente acha que é comum aqui, estava lá dentro da tumba de Tutancâmon e a gente descobriu que ela era rara na época, né? Então só os ricos podiam tê-la e depois os egípcios aprenderam a cultivar e diz que o coentro deles era o melhor de todos, pelo menos nas minhas pesquisas, e depois ela se espalhou pelo mundo, né? Exatamente, parece que ela é originária também de uma... Diz que qualquer comida que eles faziam, eles colocavam coentro. Aí eu já não ia gostar dessa comida porque eu não gosto de coentro. Naquele tempo a quantidade a disponibilidade de especiarias era bem rara, né? Porque elas vieram de várias partes do mundo, principalmente do Oriente, né? E, portanto, se usava o que tinha disponível, né? Aliás, o Egito é um deserto e lá só cresce alguma coisa no Vale do Nilo, que acontece, que recebe as cheias do rio Nilo, inunda aquelas regiões e traz toda a fertilidade da água que se deposita lá. E com isso eles conseguem cultivar muita coisa lá, mas mesmo assim a diversidade específica do Egito é muito pequena. Mas né? Você sabe, Harry, que eu descobri que a gente tem muito em comum com os egípcios. Primeira coisa, eles gostavam muito dos jardins, coisa que a gente gosta também, né? E essas espécies todas eles tinham no jardim. O jardim, além de ser para contemplação, também servia de alimento. Aliás, a origem dos jardins, retirar as coisas os jardins antigos, o objetivo era uma área de produção, né? Tanto para contemplação, mas também para a produção de alimentos. Né? E todas essas espécies que a gente falou também faziam parte dos jardins egípcios, né? Exatamente. Então, Vanessa, você viu como a gente tem muito mais em comum com os egípcios antigos, com as pessoas que viveram há 3.000 anos atrás do que a gente pode imaginar? É verdade, Cris, é incrível isso. Por isso que a gente tem que estudar, além de botânica, estudar história, né? Isso, você muito imaginou importante. Que essas espécies estavam no nosso jardim? Jamais. E eu, assim, fico admirada porque a gente tem muita coisa em comum com os egípcios. Sim. Principalmente que eles gostavam muito do jardim deles, né? Toda casa tinha que ter um jardim com um lago de ninféia, com tamareira, com palmeiradum, com coentro que servia também para comer. Aliás, as espécies que a gente falou todas serviam para alimentação também. É verdade, Cris. E aqui no jardim a gente também tem espécies que a gente utiliza para alimentação, né? Com certeza, a gente pode comer o jardim inteiro, né? A gente pode comer o jardim. E realmente os egípcios eram incríveis, né? Um legado para a civilização fantástico. Com certeza. Tanto é que a gente estuda o Egito e continua estudando e nunca vai saber de tudo, porque eles eram demais. É verdade.
E você que está assistindo a gente já sabia de todas essas informações? Você já sabia de todas essas curiosidades? E você sabia que a gente tinha essas plantas aqui no Plantarum? Comenta aqui embaixo com a gente. E se você ainda não visitou, o Jardim Botânico Plantarum está aberto para visitação de quarta a domingo, das 9 às 17 horas. E a gente também tem um restaurante maravilhoso aqui que serve as plantas do jardim no prato, Verdade. viu? Então, venha visitar a gente e dá um joinha nesse vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a gente a compartilhar a palavra da botânica pela internet.